Ninguém naquela vila imaginava que um homem parado à beira da estrada, olhando para as montanhas como se estivesse tentando respirar, depois de muito tempo submerso, carregava um passado capaz de comprar metade da cidade, grande que deixara para trás. O carro, importado, contrastava com a poeira do chão. E ainda assim ele desligou o motor como quem finalmente encontra silêncio. Rafael Monteiro não fugia de credores, nem da polícia, nem de escândalos públicos. Fugiu de si mesmo. E em menos de 10 segundos, o destino decidiu cruzar o caminho dele com alguém que jamais caberia em seus antigos planos. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Rafael chegou ao interior ao amanhecer. O sol nascia lento, tingindo o céu de laranja claro, e o ar tinha cheiro de terra molhada e café passado cedo. Hospedou-se na única pousada da vila, um lugar simples, com varanda de madeira e uma senhora falante na recepção que parecia conhecer a história de todo mundo. Ele apenas sorriu, assinou o livro de hóspedes com letra firme e subiu para o quarto, carregando uma mala pequena demais para alguém que pretendia ficar semanas. Ali, sentado na beira da cama, o silêncio pesou. Na cidade grande, silêncio custava caro. Ali era de graça. Rafael fechou os olhos por alguns segundos, lembrando por que viera. Traições, processos, noites vazias em coberturas enormes demais para uma só pessoa. Dinheiro nunca faltou, mas sentido sim. O interior era uma pausa, ou uma tentativa. Mais tarde, saiu para caminhar pela vila. Ruas curtas, casas coloridas, crianças brincando sem pressa. Foi então que a viu. Na porta de uma mercearia antiga de fachada verde clara, uma moça lutava com 2 caixas de frutas maiores do que parecia aguentar. O cabelo castanho, preso de qualquer jeito, algumas mechas soltas caindo no rosto, vestido simples e mãos firmes. Quando uma das caixas quase escorregou, Rafael agiu por impulso. Deixa que eu ajudo. Ela ergueu os olhos surpresa, avaliando o estranho elegante demais para aquele lugar. Mesmo assim, assentiu. Obrigada. Essas caixas sempre parecem mais leves do que realmente são. Ele pegou uma delas com facilidade. Você devia pedir ajuda antes de tentar carregar tudo sozinha. Ela riu, um riso sincero. Se eu for esperar ajuda, as frutas estragam. Entraram na mercearia, cheirando a madeira velha e laranja fresca. Ele colocou a caixa no chão, observando o ambiente com curiosidade. Você não é daqui, né? Perguntou ela, cruzando os braços. Sou tão óbvio assim? Um pouco. Aqui, todo mundo conhece todo mundo. E ninguém anda com esse tipo de roupa numa terça-feira de manhã. Rafael sorriu. Meu nome é Rafael, Clara. Prazer. O nome dela ficou ecoando nele por mais tempo do que deveria. Nos dias seguintes, Rafael passou a caminhar sempre no mesmo horário. Não admitia para si mesmo, mas sabia exatamente quando Clara estaria na mercearia. Às vezes conversava um pouco, às vezes mais. Ela contava histórias da vila, das pessoas, do pai que fundara a mercearia e da mãe que se fora cedo demais. Ele falava pouco sobre si, apenas que precisava de um tempo longe da cidade. Um tempo para pensar? Ela perguntou certa vez. Ou para parar de pensar? Respondeu. Clara gostou da honestidade. Rafael gostou do jeito como ela não tentava impressioná-lo. Com o passar dos dias, o olhar dela passou a procurá-lo sem perceber. E o dele, que já viu de tudo, começou a encontrar paz em coisas pequenas. Um café oferecido sem cerimônia. Um banco de praça no fim da tarde. O som dos grilos à noite. Um dia, ela perguntou o que ele fazia da vida. Trabalho com empresas, investimentos. Ela assentiu sem curiosidade exagerada. E você, insistiu ele. Cuido da mercearia. E da vila, de certo modo. Ele riu. Isso parece um trabalho grande. É, mas alguém tem que ficar. Aquela frase ficou com ele. O passado, porém, não esquece fácil. Uma ligação inesperada rompeu a tranquilidade. O nome piscando na tela fez o estômago de Rafael se fechar. Ele não atendeu. Clara percebeu o silêncio estranho naquela tarde. Tá tudo bem? Ele hesitou. Nem sempre dá para fugir de tudo. Ela não insistiu.
Apenas ficou ao lado dele no banco da praça, olhando o céu mudar de cor. Às vezes, ficar já é coragem suficiente, disse ela baixinho. Rafael sentiu algo quebrar dentro dele, ou talvez se reconstruir. A proximidade cresceu sem pressa. Um passeio até o rio, um almoço improvisado, risadas fáceis, até que um dia Clara soube a verdade. Um jornal velho, esquecido na pousada, com a foto de Rafael estampada. Milionário se afasta após escândalo empresarial. Ela o encarou naquela noite, na porta da mercearia já fechada. Você podia ter me contado, eu sei. Só não queria ser isso aqui também. Ela respirou fundo. Aqui você é só o Rafael que ajuda com caixas e toma café demais. Ele sorriu triste. Isso é suficiente? Ela se aproximou um pouco mais. Por enquanto, sim. Quando a cidade grande finalmente o chamou de volta, Rafael sentiu medo. Medo de ir, medo maior ainda de ficar. Foi até a mercearia cedo demais. Clara já o esperava, como se soubesse. Vai embora. Preciso resolver coisas. Mas não quero que isso seja um adeus. Ela segurou as mãos dele. Então não seja. Ele entendeu naquele instante que o futuro não estava nos prédios altos, nem nas reuniões intermináveis. Estava ali, nos olhos dela. Meses depois, a vila comentou. O homem da cidade voltou. Sem pressa, sem carro chamativo. Investiu na vila, ajudou pequenos negócios, mas sobretudo ficou. Rafael não fugia mais do passado. Aprendera com Clara que o futuro se constrói, ficando. E toda vez que alguém perguntava como ele fora parar ali, ele apenas sorria, olhando para a mercearia. Fui embora para fugir de quem eu era, e encontrei quem eu podia ser. Rafael tentou dormir naquela noite, mas o interior tinha um silêncio diferente. Não era vazio, era cheio demais. Grilos, vento passando entre as árvores, o rangido distante de alguma porta antiga. Tudo parecia amplificado, inclusive os pensamentos. A imagem de Clara segurando as mãos dele voltava sem pedir licença. O jeito simples, o olhar firme, a maneira como ela não se impressionara com o que ele tinha, mas sim com quem ele era quando esquecia tudo isso. Levantou da cama antes do sol nascer e foi até a janela. A vila ainda dormia. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia vontade de correr. Sentia vontade de ficar parado. Mais tarde, ao caminhar pelas ruas, percebeu algo diferente. As pessoas o cumprimentavam pelo nome. Um senhor acenou da calçada. Uma criança passou correndo com uma bicicleta enferrujada. Ele não era invisível ali, nem era alguém acima de todos. Era só mais um. A mercearia abriu cedo. Clara organizava prateleiras quando o viu entrar. Hoje você acordou antes do galo. Não consegui dormir muito. Ela o observou por um segundo a mais do que o normal. Quer café? Sempre! Ela serviu em uma caneca simples, com uma lasca no canto. Ele segurou como se fosse algo raro. Você parece distante hoje. Talvez eu esteja pensando demais. Ela apoiou os cotovelos no balcão. Aqui no interior a gente pensa menos e sente mais. Funciona melhor. Ele riu de leve. Na cidade grande sentir atrapalha. E aqui? Aqui parece necessário. O olhar dele se encontrou. Nenhum dos dois desviou. Com o passar dos dias, Rafael começou a ajudar na mercearia sem que ninguém pedisse. Carregava caixas, consertava uma prateleira torta, varria o chão no fim da tarde. Clara fingia não perceber, mas sorria sempre que o via fazendo algo sem esperar nada em troca. Um dia, enquanto organizavam frutas, ela comentou: "Você não tem jeito de quem sempre fez as coisas sozinho." Ele pensou antes de responder. "Sempre tive gente para fazer tudo por mim. Acho que por isso não sei muito bem quem eu sou sem isso." Ela colocou uma maçã na prateleira. "Talvez seja por isso que você veio parar aqui." Talvez ele percebeu que com ela não precisava explicar demais. Isso era novo. E bom, o passado começou a se infiltrar aos poucos. Um e-mail, depois 2. Mensagens de sócios. Advogados pedindo decisões. Rafael respondia pouco, adiava, desligava o celular com mais frequência. Clara notava. "Você não pode fingir que isso não existe para sempre," disse ela uma noite, sentados na calçada, olhando o céu cheio de estrelas. "Eu sei, só queria mais um pouco de paz." Ela assentiu. "Mas fugir também cansa." Ele olhou para ela. "E se eu ficar?" Ela virou o rosto devagar. "Ficar é escolha, não esconderijo."
Aquela frase o acompanhou por dias. A vila começou a comentar. Quem era aquele homem que andava sempre com Clara? Uns achavam que era parente distante. Outros diziam que era rico. Ela não ligava. Rafael fingia não ouvir, mas sentia o peso do contraste entre o mundo dele e aquele lugar. Num domingo à tarde, Clara o levou até o rio. Caminharam em silêncio por um tempo, até ela se sentar numa pedra. Venho aqui desde criança, quando tudo parece grande demais. Ele sentou ao lado. Funciona? Ela molhou os pés na água. Quase sempre. Ele fez o mesmo. A água estava fria. Você sente falta da cidade? Ela perguntou. Ele pensou nos prédios, nos carros, nas noites vazias. Sinto falta de quem eu achava que precisava ser, mas não de quem eu era. Ela o olhou com atenção. E quem você é agora? Rafael demorou a responder. Alguém tentando aprender. Ela sorriu. Então você está no lugar certo. O primeiro toque entre eles aconteceu sem aviso. Um gesto simples. A mão dele tocando a dela ao se levantarem. Nenhum dos dois soltou de imediato. O tempo pareceu diminuir. Não houve promessa, nem palavras grandes. Só a certeza silenciosa de que algo mudara. Naquela noite, Rafael voltou para a pousada com o coração acelerado. Não era paixão desenfreada. Era algo mais perigoso. Era calma. Dias depois, o passado bateu mais forte. Um carro desconhecido estacionou perto da pousada. Um homem de terno saiu, olhando ao redor como quem não pertencia ali. Rafael viu de longe e soube. O mundo que ele tentava deixar não ficaria quieto. O homem o abordou sem rodeios. Precisamos conversar. As coisas estão se complicando. Rafael respirou fundo. Aqui não é lugar para isso. Mas sua vida não ficou na cidade. Talvez tenha ficado. O homem não gostou da resposta. Você não pode simplesmente desaparecer. Eu posso tentar. Quando Clara soube, sentiu o chão se mover. Não por ciúme, mas por medo de perdê-lo para um mundo que ela não conhecia. Eles caminharam em silêncio naquela noite. Você vai embora? Ela perguntou a voz baixa. Não quero, mas pode ser que eu precise. Ela parou de andar. Eu não posso te prometer que vou esperar. Ele assentiu. Eu não posso te pedir isso. O vento passou entre eles, carregando tudo o que não foi dito. Naquela madrugada, Rafael entendeu. Fugir do passado não era suficiente. Ele precisava enfrentá-lo para poder escolher o futuro. E pela primeira vez, esse futuro tinha nome. Voz e um sorriso simples na porta de uma mercearia. E essa decisão mudaria tudo. Rafael passou a noite em claro. Não por medo do que vinha da cidade, mas pelo que poderia perder no interior. A imagem de Clara parada na estrada, dizendo que não podia prometer esperar, não saía da mente dele. Pela primeira vez, o dinheiro não era a solução. Não havia cheque, advogado ou influência que garantisse que ela ainda estaria ali quando tudo terminasse. Na manhã seguinte, foi até a mercearia cedo demais outra vez. Clara ainda não tinha chegado. Isso o deixou inquieto. Ele percebeu o quanto se acostumara a vê-la ali, como se fosse parte da rotina da vila, como o sino da igreja ou o cheiro de pão fresco. Quando ela finalmente apareceu, o sorriso foi contido. Bom dia, bom dia. O silêncio entre eles era novo e pesado. Você vai conversar com aquele homem? Ela perguntou enquanto abria a porta. Vou, hoje. Ela assentiu, sem olhar. É o certo. Ele queria dizer que ficaria, que daria um jeito, que não a deixaria para trás. Mas promessas vazias eram parte do passado, que ele tentava abandonar. A conversa foi dura. O representante dos negócios trouxe números, processos, riscos reais. Se Rafael não assumisse, perderia tudo o que construíra. O nome da família, a empresa, anos de trabalho. Enquanto o homem falava, Rafael pensava em Clara, organizando frutas, na tranquilidade do rio, na vila que não cobrava nada além de presença. Você tem 2 dias para decidir, disse o homem antes de ir embora. Rafael ficou parado na calçada da pousada, sentindo o peso da escolha. Na vila, os dias seguiram, mas algo estava fora do lugar. Clara percebeu o olhar curioso das pessoas, os cochichos. Sabia que Rafael não era como os outros, mas não imaginava o tamanho do mundo que o puxava de volta. Tentou se concentrar no trabalho, mas a cabeça estava longe. À noite, ele apareceu na mercearia já fechada. Bateu a porta de madeira.
Achei que não viria. Eu precisava. Ela abriu, mas manteve distância. Já decidiu? Ainda não. Clara respirou fundo. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Você não é o motivo. Você é o que me faz pensar se tudo isso valeu a pena. Ela sentiu os olhos arderem, mas se manteve firme. Então vá, resolva. Depois a gente vê. Depois pode ser tarde demais. Ela deu de ombros. Aqui a gente aprende a viver com o tempo. Não contra ele. Rafael decidiu ir à cidade. Não como fuga, mas como confronto. Arrumou a mala com mais cuidado dessa vez. Quando saiu da pousada, a vila ainda dormia. Clara não estava lá para se despedir, e ele não teve coragem de acordá-la. A estrada parecia mais longa na volta. Os prédios surgiram como lembranças antigas. Barulho, pressa, olhares vazios. Rafael entrou em reuniões, enfrentou acusações, tomou decisões difíceis, cortou relações, assumiu erros, pagou preços altos. Pela primeira vez, não tentou salvar apenas a imagem, mas a consciência. As noites eram solitárias. O silêncio agora doía. No interior, Clara seguiu. A mercearia abriu todos os dias. Ela sorria quando precisava, mas sentia a ausência como um espaço vazio na prateleira mais visível. Às vezes, olhava para a estrada esperando um carro que não vinha. Às vezes, se repreendia por isso. Ele escolheu o mundo dele, dizia a si mesma. Mas à noite, sentada na calçada, lembrava do jeito como ele a olhava. Como se aquele lugar fosse suficiente. Meses se passaram. O nome de Rafael voltou a aparecer nos jornais, mas de forma diferente. Empresário assume erros e recomeça. Clara leu uma manchete esquecida na mesa de um cliente. Dobrou o jornal com cuidado. Não sentiu orgulho. Sentiu alívio. Numa tarde comum, enquanto organizava caixas de frutas, ouviu um carro parar. Não levantou o rosto de imediato. Não queria se decepcionar outra vez. Precisa de ajuda com isso? A voz era conhecida demais para ser real. Ela congelou, depois olhou devagar. Rafael estava ali, mais simples, menos tenso. Olhos cansados, mas verdadeiros. Você voltou? Voltei. Por quanto tempo? Ela perguntou, cruzando os braços. Pelo tempo que você me permitir. Ela engoliu em seco. E a cidade? Não é mais prisão, é só parte do caminho. Ela observou o homem à sua frente, tentando reconhecer o milionário. O que via era alguém diferente. Você mudou. Eu precisei perder muita coisa para entender o que não queria perder. O silêncio se instalou de novo, mas dessa vez era leve. Clara pegou uma caixa e empurrou na direção dele. Então ajuda aí. As frutas continuam pesadas. Ele sorriu, pegando a caixa. Algumas coisas não mudam. E naquele instante, sem promessas grandiosas, eles entenderam que o amor não precisava de garantias, apenas de coragem para ficar. A volta de Rafael não virou anúncio na vila, mas virou sensação. Não pelo dinheiro nem pelo passado, mas pelo jeito como ele passou a fazer parte das coisas pequenas. Ajudava a descarregar caminhão, sentava na calçada no fim da tarde, aprendia nomes, histórias, manias. Não tentava mais se destacar, tentava pertencer. Clara observava tudo com cautela. Não por falta de sentimento, mas por medo. Medo de se acostumar de novo. Medo de acreditar. Medo de que aquilo fosse apenas uma pausa bonita antes de outra despedida. Eles conversavam mais do que antes. Caminhavam juntos, trabalhavam lado a lado, riam de coisas simples. Mas havia um espaço invisível entre eles, feito de perguntas que ainda não tinham resposta. Numa noite quente, sentaram na praça como tantas outras vezes. Você não me contou tudo sobre a cidade, Clara comentou. Ele olhou para o chão por um instante. Nem eu entendia tudo naquela época. E agora entende? Mais ou menos. Entendo o que não quero repetir. Ela respirou fundo. Eu não sei se consigo viver esperando você decidir. Ele a encarou. Eu não quero que você espere. Quero escolher. Ela sentiu o coração acelerar. Escolher o quê? Ficar. Aqui. Mesmo que isso signifique recomeçar de um jeito que eu nunca planejei. Ela desviou o olhar. Palavras são fáceis, eu sei. Por isso não estou pedindo nada agora. Rafael começou a procurar uma casa simples para alugar. Nada grande, nada luxuoso. Quando contou a Clara, ela fingiu indiferença. Mas o gesto mexeu com algo dentro dela. Vai mesmo ficar? Vou tentar. Um dia de cada vez. Ela assentiu. Aqui é assim que funciona. Nem todos viam aquilo com bons olhos.
Algumas pessoas cochichavam. Diziam que ele não duraria, que era brincadeira de rico, que Clara estava se iludindo. Ela ouvia, mas não respondia. Ainda assim, à noite, as palavras pesavam. Um dia, depois de ouvir demais, ela explodiu. Você sabe o que falam de você aqui? Imagino. Acham que você vai cansar, que vai embora de novo. Ele respirou fundo. E você acha isso? Ela demorou. Tenho medo de achar. Ele se aproximou um pouco mais. Eu não posso prometer que nunca vou errar, mas posso prometer que não vou fugir. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu não sei se isso é suficiente. Talvez não seja hoje, mas pode ser com o tempo. A aproximação deles foi lenta, construída em gestos. Um toque no braço, um sorriso demorado, uma presença constante. Quando finalmente se beijaram, foi simples, sem pressa, sem plateia. Apenas a confirmação silenciosa de algo que já existia. A vila percebeu. E aos poucos o julgamento virou curiosidade, depois aceitação. Rafael começou a investir em pequenas melhorias, sempre perguntando antes, sempre ouvindo. Não queria transformar a vila em outra coisa. Queria fortalecê-la. Clara passou a vê-lo não como alguém que podia ir embora a qualquer momento, mas como alguém que escolhia ficar todos os dias. Certa noite, sentados na varanda da casa nova dele, Clara falou algo que guardava há tempos. Eu sempre achei que meu futuro seria aqui. Simples, sem grandes mudanças. Ele a olhou com atenção. E agora? Agora meu futuro parece maior. E isso assusta. Ele segurou a mão dela. Não precisa ser maior. Só precisa ser verdadeiro. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Talvez seja isso que eu mais queira. Mas o passado não tinha dito sua última palavra. Uma proposta inesperada surgiu. Grande, tentadora. Algo que poderia mudar tudo de novo. Rafael leu o e-mail em silêncio, sabendo que aquela decisão não afetaria apenas a própria vida. Clara percebeu o olhar distante. É da cidade? Ele assentiu. E dessa vez, você vai? Ele fechou o laptop devagar. Dessa vez, eu preciso decidir diferente. Ela sentiu o coração apertar, sem saber se era esperança ou despedida. E o futuro deles, mais uma vez, ficou suspenso no ar. A proposta ficou aberta na tela do computador por horas. Rafael não precisava reler para saber do que se tratava. Era o tipo de oportunidade que antes ele aceitaria sem pensar duas vezes. Dinheiro, poder, retorno definitivo ao topo. Um convite para voltar a ser quem o mundo esperava que ele fosse. Mas agora havia Clara. Ele fechou o laptop e saiu para caminhar. A noite estava fresca, a vila tranquila. Passou pela praça, pela igreja, pela mercearia já fechada. Tudo aquilo tinha se tornado parte dele de um jeito silencioso. Não era sobre abandonar a ambição. Era sobre redefini-la. Quando voltou para casa, Clara estava sentada na varanda. Como se soubesse que ele precisaria dela ali. Você ficou quieto demais, ela disse. Eu estava tentando ouvir o que realmente importa. Ela deu um meio sorriso. E o que ouviu? Que eu tenho medo. Medo de quê? De escolher errado outra vez. Ela se levantou e ficou de frente para ele. Rafael, eu não quero ser a razão de você abrir mão de quem você é. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Eu não quero ser alguém que precise abrir mão de você para existir. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquilo. Então escolha, não por mim, por você. No dia seguinte, a vila parecia diferente. Não por algo concreto, mas porque Clara sentia que algo estava para acontecer. Rafael passou a manhã ajudando um vizinho com a cerca, conversando com pessoas, rindo. Tudo parecia normal demais para alguém prestes a tomar uma grande decisão. À tarde, sentaram à sombra de uma árvore. Se eu aceitar essa proposta, ele começou, vou ter que ir, talvez por muito tempo. Ela assentiu, tentando manter a calma. E se não aceitar? Vou ter que recomeçar de verdade. Construir algo menor, mais lento, sem garantias. Ela olhou para o chão. Você sabe que eu não tenho como ir com você. Eu sei. O silêncio entre eles foi longo. Eu te amo, Clara, ele disse pela primeira vez. O coração dela disparou. Eu também te amo. E é por isso que não posso te prender. Ele segurou a mão dela com força. Você não me prende. Você me ancora. A resposta foi enviada naquela noite. Curta, direta. Rafael recusou a proposta.
Não com raiva, não com orgulho, mas com paz. Pela primeira vez, escolheu algo que não podia ser comprado. Nos dias seguintes, enfrentou dúvidas. E se tivesse errado? E se aquilo fosse só um sonho bonito? Clara percebeu os momentos de insegurança, mas não tentou convencer. Apenas esteve ali. Um mês depois, uma notícia inesperada. Um antigo sócio apareceu na vila. Dessa vez, não para cobrar, mas para propor algo diferente. Um investimento local, pequeno, justo, algo que não exigia que Rafael fosse embora. Ele contou a Clara à noite. Parece que o mundo não acabou porque eu disse não. Ela sorriu. Às vezes dizer não abre caminhos melhores. Mesmo assim, o medo não desapareceu de uma hora para outra. Houve discussões, silêncios, momentos, em que Clara se perguntava se estava preparada para dividir a vida com alguém de dois mundos tão diferentes. Numa dessas noites, ela falou o que mais temia. Tenho medo de acordar um dia e perceber que isso tudo não era suficiente para você. Ele respondeu sem hesitar. Tenho medo de acordar um dia e perceber que perdi isso tentando provar algo para alguém que não sou mais. Ela se aproximou e o abraçou forte. Então vamos ter medo juntos. Ele sorriu. Isso eu sei fazer. A vila começou a vê-los como um casal de verdade. Não perfeito, mas real. Rafael aprendeu a viver com menos. Clara aprendeu a sonhar um pouco mais. Nenhum dos dois perdeu quem era. Apenas se transformaram. E quando tudo parecia finalmente em equilíbrio, a vida resolveu testar mais uma vez. Uma notícia inesperada mudou completamente os planos de Clara, colocando em risco tudo o que haviam construído. E dessa vez, não seria Rafael quem teria que escolher. A notícia chegou numa manhã comum, dessas que parecem iguais a todas as outras, até deixarem de ser. Clara estava na mercearia quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz formal pediu que ela se sentasse. Bastaram poucos segundos para o mundo dela mudar de lugar. O pai, que há anos lidava com problemas de saúde em silêncio, precisava de tratamento fora da vila, longo, caro, em outra cidade. A médica foi Clara. Não dava mais para adiar. Clara desligou o telefone com as mãos trêmulas. Olhou ao redor da mercearia, aquele espaço que era quase uma extensão dela mesma. As prateleiras, o balcão, o cheiro familiar, tudo aquilo existia por causa do pai. E agora tudo estava ameaçado. Rafael percebeu algo errado assim que entrou. Você está pálida. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas a voz falhou. Sentou-se numa cadeira e respirou fundo antes de conseguir explicar. Meu pai, eu vou ter que ir embora por um tempo. Talvez muito tempo. Ele sentiu o chão sumir por um instante. Ir embora para onde? Para a cidade. O tratamento só tem lá. O silêncio entre eles foi pesado. Não havia vilão. Não havia escolha simples. Apenas a vida sendo dura. Nos dias seguintes, Clara viveu dividida. De um lado, o dever, o amor pelo pai, a responsabilidade. Do outro, a vila, a mercearia, Rafael. Tudo o que ela tinha construído parecia exigir que ela ficasse, mas tudo o que ela era pedia que ela fosse. Rafael tentou ser forte. Disse que entendia. Disse que ela precisava ir. Mas à noite, sozinho, sentia o medo crescer. Não de distância, mas de perder aquela conexão simples que só existia ali. Você não precisa decidir nada agora, ele disse uma noite. Mas o tempo não vai esperar, ela respondeu. Ele segurou a mão dela. Se você for, eu vou estar aqui. E se quando eu voltar você não estiver mais? Ele respirou fundo. Então eu vou sentir sua falta todos os dias. Ela chorou em silêncio, encostada no peito dele. A vila soube rápido. As pessoas ajudaram como puderam. Ofereceram cuidar da mercearia, olhar a casa, apoiar o pai de Clara antes da viagem. Rafael viu ali algo que nunca tivera na cidade: comunidade. Mesmo assim, a despedida se aproximava. Na última noite antes da viagem, Clara e Rafael caminharam até o rio, o mesmo lugar onde tudo parecia mais simples. Eu nunca imaginei sair daqui assim, ela disse. Nem eu imaginei que ficaria esperando alguém voltar. Ela sorriu triste. Isso assusta? Assusta. Mas também me dá certeza. Ela o encarou. Certeza de quê? De que amar alguém é aceitar que nem sempre dá para segurar. Eles se beijaram com a urgência de quem não sabe quando vai repetir o gesto. A partida foi silenciosa.
Nada de promessas exageradas. Apenas um abraço longo demais para ser esquecido. Rafael ficou parado na estrada até o carro desaparecer. Depois voltou para a vila com um vazio novo. A casa parecia grande demais. A mercearia fechada doía aos olhos. Os dias passaram lentos. Ele ajudou o pai de Clara à distância, resolveu burocracias, manteve a mercearia funcionando com o apoio dos vizinhos. À noite, escrevia mensagens que nem sempre enviava. Clara, na cidade, enfrentava hospitais, corredores frios, decisões difíceis. Dormia pouco, pensava muito. Às vezes, se perguntava se tinha feito a escolha certa. Outras vezes, sabia que não havia escolha. Eles falavam quando podiam. Às vezes, riam. Às vezes, discutiam. A distância testava tudo. Meses depois, uma ligação mudou novamente o rumo das coisas. O tratamento estava funcionando. O pai de Clara melhorava. Havia esperança. Ela sentou na cama, segurando o telefone, com lágrimas nos olhos. Pensou na vila. Pensou em Rafael. Quando ligou para ele, a voz saiu embargada. Ele está melhorando. Rafael fechou os olhos aliviado. Isso é incrível. Talvez eu possa voltar em breve. Ele sorriu, mas havia algo contido. Só talvez, ainda tem coisas para resolver aqui. O silêncio voltou. Quando Clara finalmente voltou à vila, meses depois, encontrou tudo diferente. Igual ao mesmo tempo. A mercearia estava aberta. Rafael estava ali. Mas havia algo nos olhos dele, cansaço, medo, amor contido. Eles se abraçaram longamente. Você voltou, eu voltei. Mas agora os dois sabiam. A vida não seria mais apenas aquela vila tranquila. Eles tinham sido mudados pela distância, pela dor, pela espera. E o amor, que antes era abrigo, agora precisava provar que também podia ser escolha diária. Quando Clara voltou de vez para a vila, o tempo pareceu hesitar. Não parou, mas diminuiu o passo, como se quisesse dar a eles a chance de se reconhecerem outra vez. O abraço na chegada foi longo, apertado, cheio de tudo o que não coube nas mensagens trocadas à distância. Ainda assim, havia um cuidado novo entre eles, como quem segura algo precioso com medo de deixar cair. Você está diferente, ela disse, ainda com os braços ao redor dele. Você também, ele respondeu, encostando a testa na dela. Não era distância emocional. Era maturidade. O amor tinha sobrevivido, mas agora sabia o peso que carregava. Nos primeiros dias, Clara se dedicou a reabrir a mercearia com calma. Rafael ajudava, mas dava espaço. Não queria invadir o ritmo dela, nem fingir que tudo voltaria exatamente como antes. À noite, sentavam na varanda. Conversavam sobre coisas simples. Às vezes sobre coisas difíceis. Não havia pressa, havia escolha. Uma dessas noites, Clara falou o que guardava desde que voltara. Na cidade eu pensei muito em você, mas também pensei em mim, em quem eu sou fora daqui. Ele a ouviu em silêncio. E o que descobriu? Que eu amo esse lugar, mas também descobri que posso amar mais do que isso. Posso amar alguém e ainda ser eu. Rafael sentiu o peito apertar. Eu tive medo de você voltar diferente demais para mim. Ela sorriu de leve. Eu tive medo de você ter aprendido a viver sem mim. Ele segurou a mão dela. Não aprendi. A vila logo percebeu que algo tinha se ajustado entre eles. Não era só carinho, era parceria. Rafael passou a dividir decisões com Clara. Nada de impor, nada de salvar. Ele aprendera que amor não é resgate. É caminhar junto. Um dia, sentados no banco da praça onde tantas conversas começaram, Rafael respirou fundo antes de falar. Eu pensei muito enquanto você estava fora. Ela o olhou atenta. Sobre o quê? Sobre o futuro. Sobre nós. O coração dela acelerou. E chegou a alguma conclusão? Cheguei. Eu quero ficar. Mas não quero que isso seja uma prisão para você. Quero que seja um ponto de partida. Ela engoliu em seco. Você está dizendo... Estou dizendo que eu escolho essa vida. Com você, aqui, e onde mais a vida levar, desde que seja junto. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu sempre tive medo de amar alguém que pudesse ir embora. Eu também. Mas agora sei que ficar também é uma decisão corajosa. Ela se aproximou devagar, como se quisesse ter certeza de que aquele momento era real.
Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo diferente de todos os outros. Não havia urgência, havia certeza. Um beijo longo, calmo, cheio de promessa. Depois outro, e mais um, acompanhado de um sorriso que dizia tudo sem palavras. Os meses seguintes foram de construção. Rafael oficializou investimentos pequenos na vila, sempre com a participação da comunidade. Clara passou a sonhar novos projetos para a mercearia. Eles discordaram às vezes, aprenderam a ceder outras. E amor real não é perfeito. É constante. Numa tarde de sol, Clara encontrou Rafael mexendo em papéis na mesa. O que é isso? Ele sorriu, um pouco nervoso. Estava pensando em transformar aquele terreno vazio perto do rio num espaço comunitário, mas só se você achar que faz sentido. Ela o abraçou por trás. Faz, porque você não tenta mudar o lugar. Você cuida dele. Ele virou-se para ela. E você cuidou de mim quando eu nem sabia que precisava. Ela riu. Acho que a gente se salvou um pouco. Eles se beijaram ali mesmo, sem se importar com quem passasse. Beijos leves, depois mais demorados, cheios de riso e intimidade. Não havia mais medo de demonstrar. Numa noite especial, Rafael a levou até o rio. O céu estava limpo, refletindo na água calma. Ele parecia emocionado. Você lembra quando viemos aqui pela primeira vez? Lembro. Você parecia perdido. Ele sorriu. Eu estava. Mas você me encontrou. Clara sentiu o coração disparar quando ele segurou as mãos dela com firmeza. Eu não prometo uma vida perfeita. Prometo uma vida verdadeira. Ela não deixou ele terminar. Eu aceito. Riram juntos, emocionados. Beijaram-se outra vez, dessa vez com alegria, com futuro, com tudo o que tinham construído. O beijo foi longo, quente, cheio de amor simples e profundo. Não precisava de mais nada. Com o tempo, Rafael deixou de ser o homem que fugiu do passado. Tornou-se o homem que escolheu o presente. Clara deixou de ter medo do amanhã. Aprendeu que amar não era perder raízes, mas criar novas. E sempre que alguém perguntava como uma moça do interior e um milionário acabaram juntos, Clara respondia sorrindo, encostada nele. Ele saiu para fugir do passado. E Rafael completava, beijando a testa dela. Mas encontrou o futuro no amor dela. E ali, naquela vila simples, entre beijos, risadas e escolhas diárias, eles viveram não um final perfeito, mas um amor feliz. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!